Bom dia, meus irmãos. Como o irmão Christopher falou, eu sou da cidade de São Gonçalo, que é a cidade metropolitana do Rio de Janeiro. O irmão Cláudio, da minha igreja, acabou de entrar aí. Bem-vindo, irmão Cláudio. Então, eu faço parte da Comunidade do Rei, que é uma igreja aqui em São Gonçalo. Os meus líderes são Fábio e a Dani Bravo. Eles são assim, bem conhecidos por causa da música, né? E eu faço parte dessa comunidade há 10 anos. E eu tenho uma experiência assim, de oração por Israel. Eu sempre gostei muito do povo judeu, mesmo antes de me converter, eu sempre apreciei o povo judeu e sempre chorei as dores do povo judeu. E quando eu me converti, eu comecei a ter um entendimento da importância desse povo no plano eterno de Deus. E comecei a orar pelos judeus, já desde o início da minha conversão, há 30 anos atrás. E, mas a minha cidade é uma cidade onde as igrejas são fruto de muita divisão. Nós temos uma cidade onde possui, segundo estatísticas, a maior quantidade de igreja evangélica por metro quadrado da América Latina. É um dado bem alarmante. A gente tem ruas onde tem 4, 5 igrejas na mesma rua, mas muitas delas fruto de divisão. E isso começou a trazer uma dor no meu coração. E eu comecei, então, a orar pela unidade da igreja. Eu oro João 17 há mais de 2 décadas. Inicialmente, eu orava pela unidade da igreja da cidade e orava pelos judeus. Não tinha muito bem entendimento da unidade entre a igreja cristã e os judeus. Até que eu fui a uma. Eu comecei eu conheci o pessoal, os irmãos da comunidade do Rei, eles eram muito jovens. A minha igreja é uma igreja composta, sem medo de errar, 90% de jovens. Eu sou a pessoa mais velha da igreja. Através da comunidade do Rei, eu conheci o irmão Asher em uma conferência que eles organizaram. E eu, então, entendi essa oração de João 17, quando Jesus mesmo falou que ele orava para que fôssemos um, assim como ele e o Pai são um. Eu entendi que essa oração por unidade não era só entre a igreja gentílica, mas também da igreja e dos judeus. E eu comecei, então, a orar por isso, orar na minha comunidade. Ainda não conhecia, eu não conhecia o TJC2, mas eu tive algumas oportunidades de imersão lá em São Paulo, aí em São Paulo, quando o Dan Juster esteve aqui. Mas o meu conhecimento com o TJC2, na verdade, aconteceu na conferência do TICUM, em Belo Horizonte, no final de 2019. Foi dezembro de 2019. Eu conheci o Matheus e ele me apresentou, então, o TJC2 e eu fiquei assim, falei, uau, eu oro por isso há tantos anos e tem irmãos que oram também. Então, comecei a fazer contato com ele começou a me mandar literaturas, tenho muito a agradecer ao irmão Mateus por isso. E eu já conhecia o irmão Haroldo, já conhecia o irmão Christopher, mas eu não conhecia o TJC12 em si. Foi o Mateus que trouxe todas as informações. E eu trouxe para a minha igreja, então, eu faço parte da equipe de intercessão, da liderança da intercessão da igreja, junto com a irmã Patrícia, e eu trouxe, então, para a igreja, para a equipe de intercessores, as informações sobre o TJC2, eles também ficaram, uau, que coisa boa e tal. E começamos, então, a orar de forma mais específica
por Israel, pela unidade com a Igreja Gentílica e as demandas que o TJC2 trazia no início. Bom, eu fui assim, eu digo que eu fui privilegiada com relação ao TJC2, porque eu conheci o TJC2 e entrou a pandemia. A pandemia, a gente sabe que foi uma coisa muito difícil, mas nos uniu em intercessão. E eu pude, então, entender que o mundo inteiro estava se unindo em torno de um propósito que nasceu no coração de Deus. Alguns irmãos que são da minha igreja sabem, eu tenho uma origem cristã dentro da Igreja Católica, e porque eu fui educada em colégio de freiras, a minha mãe era muito católica, até que eu vim para a Igreja Evangélica, e a minha mãe também já é falecida. Mas eu tenho um vínculo muito grande com os irmãos católicos na minha cidade. E quando eu conheci o TJC2, eu falei, uau, que coisa linda. Eu também tive a oportunidade de ir à Rota Cecília, e lá também conheci alguns irmãos católicos que fazem parte, que frequentam a sala de oração, e eu fiquei assim, Deus foi me dando essa oportunidade. E eu fui trazendo isso, então, para o grupo de intercessores e mostrando e entendendo sobre respostas de intercessão. Afinal de contas, eu orava por isso há décadas e agora Deus me permitia ver com os meus olhos. Irmãos judeus messiânicos, eu fico muito emocionada quando falo, porque eu tenho 65 anos e a partir de então, desde 62 anos, eu comecei a ver essa unidade na prática. Irmãos judeus messiânicos, irmãos católicos, irmãos protestantes, evangélicos, juntos orando pela mesma causa, pela unidade do corpo de Cristo, preparando a noiva para a volta de Yeshua. E isso é algo que queima muito no coração dos irmãos da comunidade que eu faço parte. Nós temos esse encargo. A minha comunidade, ela nasceu no movimento de oração. Alguns devem conhecer o irmão Michel do Estrada, ele tem inclusive um livro editado sobre oração. Foi ele que começou com um grupo pequeno de irmãos na casa dele, a comunidade do Rei. Hoje ele está em outra, né? Hoje ele está à frente de uma outra comunidade na cidade do Rio de Janeiro, e os irmãos, o casal, o Fábio e Dani Bravo, estão à frente da nossa comunidade agora. E nós somos uma igreja fundamentada em oração, em intercessão. É um pilar principal da nossa igreja. E quando a gente entendeu que orar pela unidade da igreja, pela unidade dos judeus e dos gentios, faz parte de uma forma vital para a volta de Jesus, nós começamos, então, a orar dessa forma. Nós temos uma sala de oração que funciona às quintas-feiras, e nós temos também uma reunião dos intercessores, da equipe de intercessão, toda segunda-feira, online. Começamos na pandemia e continuamos, né? A maioria dos irmãos, como eu falei, são muito jovens, e a maioria estuda. Então, está fazendo universidade, tudo mais, não tem muito tempo. Por isso, até que, com o retorno das aulas presenciais, muitos não conseguem nem estar aqui mais aos sábados, porque tem aula sábado de manhã. E nós começamos, então, a orar toda segunda-feira. Só que de 15 em 15 dias, nós tivemos para orar especificamente por Israel e pelos pedidos de oração do TJC2. Com relação às conferências, tudo eles estão assim inseridos, porque eu faço essa ponte com eles. Né? E nós temos orado com entendimento da importância da unidade entre gentios e judeus. Isso está sendo muito precioso na minha vida, porque
Tem irmãos aqui que eu falo que eles são respostas às minhas orações. A irmã Mara de Manaus me procurou para querer saber melhor por intercessão por Israel. Também o Cláudio, a família dele, também tem esse encargo de orar por Israel. Eu tenho orado por isso, para que Deus continue levantando pessoas para orar por essa unidade, com entendimento da importância de orar pela unidade de judeus e gentios. Eu estou muito feliz de poder estar compartilhando com vocês. Nós temos crescido nisso na nossa igreja. O TJC2 tem sido assim, importantíssimo, tanto informações através das conferências e dos vídeos que ficam lá, e mesmo quando às vezes eles não têm tempo de estar presente, mas eles depois, no tempo que eles têm, eles assistem para poder ficar inteirados de tudo que está acontecendo, porque eu sempre coloco o link lá no grupo dos intercessores, para que eles possam, então, mesmo não acompanhando o momento da intercessão, mas saber de tudo que está acontecendo para que a gente possa orar nas nossas reuniões. E assim tem sido a nossa experiência. Hoje nós estamos orando para que Deus comece a estreitar relações dos judeus na cidade. Nós já conseguimos ver algumas sinagogas na cidade que nós não sabíamos que tinha, e a gente está começando devagar. Saber como são essas comunidades e orando ao Senhor para que a gente tenha contato com eles. As crianças da nossa comunidade, como as crianças da comunidade lá em Manaus, também têm orado por Israel. Eu chorei muito essa semana com a Mara, deu um testemunho que famílias e crianças têm orado por Israel também no turno da sala de oração deles. E eu fico muito feliz, porque eu sei que, não só eu, mas eu sei que aqui no grupo tem irmãos que oram, a irmã Dola, o irmão Christopher, há muito mais anos, mais tempo que eu, e eu sei que tudo isso é resposta de oração. Então, irmão, eu queria terminar motivando os irmãos, não a motivação humana, mas que os irmãos continuem orando, ainda que sozinhos. Irmãos, eu orei por mais de uma década sozinha. E hoje, aos 65 anos, eu posso ver a resposta do que eu tenho orado há tanto tempo. Levantando pessoas da minha cidade para orar com entendimento sobre a unidade da igreja e os judeus. E o quão isso é importante para a volta de Jesus. Deus os abençoe e é isso que eu queria conversar com vocês. Amém?